Então, vamos lá, pessoal. A gente vai ter agora a apresentação do grupo formado pelo Celso, Maurício, Matheus e Rafael. Eles vão falar sobre Data Warehouse. Imagino que vocês vão falar um pouco sobre, talvez, computação em nuvem, que a gente tinha conversado, né? Isso. Beleza. Deixa eu só apresentá-los aqui para ficar gravado. O Rafael é formado aqui na Facom, no curso de Tecnologia em Redes de Computadores. O Celso, formado na Facom também no curso de Sistemas de Informação. O Matheus também, formado aqui na Facom no curso de Sistemas de Informação. E o Maurício, formado na UCDB, no curso de Matemática Aplicada e Computação. Imagino que são os 4 alunos de mestrado, correto? Sim, correto. Alunos de mestrado aqui do programa de pós-graduação da Facom. E aqui na disciplina de Arquitetura de Computadores, eles vão fazer a apresentação desse seminário. Bom, pessoal, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. E para vocês, boa apresentação, meninos. Vamos lá. Bom dia a todos. Nós vamos falar sobre Data Warehouse. Só que a gente, nas nossas pesquisas, tivemos alguns problemas, mas dificuldade em achar partes específicas de hardware para poder disseminar a ideia. Porque o Data Warehouse e em cloud, em nuvem, assim como qualquer outro serviço de nuvem, a parte de arquitetura física, o hardware físico, ele está muito ligado às empresas. Então, eles não disseminam muito a forma como que elas são feitas. Inicialmente, muito antes, os grandes data centers ainda utilizavam hardwares comprados de empresas terceiras. Compravam vários hardwares iguais e juntavam fazendo um cluster desses hardwares comerciais. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje, por exemplo, a gente achou algumas coisas do Facebook e da Google, só que é uma infraestrutura deles própria, construída por eles. Então, assim, não tem muitas informações bem específicas de como que é. Acham algumas imagens, aí alguns cientistas tentam analisar aquelas imagens para falar sobre aquilo, mas nada muito técnico sobre isso. Nessa ideia, a gente vai falar bem por cima do Data Warehouse e a sua utilização em nuvem. Vamos lá. O nosso trabalho é referente ao capítulo 6, baseado no livro de Peterson. Lá ele fala sobre Data Warehouse em scaling. O que é o Data Warehouse? O Data Warehouse, primeiramente, a gente vai entender como que é o conceito, a origem do termo Data Warehouse. Nos anos de, acho que 70 e 80, 1980, o uso maior de dados começou a surgir e as empresas precisaram encontrar uma maneira fácil de armazenar e acessar esses dados. Aí teve um cientista da computação chamado Bill Emmons, que ele foi considerado o pai do armazenamento de dados. Que ele que definiu o conceito e foi responsável pela criação do termo Data Warehouse. Aí, em 1992, ele publicou um livro chamado Building the Data Warehouse, construindo a construção de um Data Warehouse, tido como uma fonte fundamental para a tecnologia de armazenamento atual. Aí ficou definido, nessa estruturação, quais os tipos de dados que são utilizados. Aí a gente tem 3 tipos de dados. Dados estruturados... Opa, deixa eu só passar os slides, né? Esqueci. Dados estruturados, que eles são formatados segundo parâmetros específicos, são os específicos. Hoje a gente conhece bastante eles como tabelas ou linhas e colunas, e tem os valores pré-determinados. Nossos exemplos mais comuns são os arquivos de Excel, CSV, SQL. Aí também temos dados semi-estruturados, que, como o nome indica, eles são dados com alguma organização interna, mas que não são inteiramente estruturados. A gente tem bastante isso nos arquivos da web, HTML, XML, e tem os dados não estruturados, que são os dados de organização, uma hierarquia interna bem clara, só que a categorização é mais ampla, que ele abrange a maior parte dos dados. Por exemplo, bastante dados da web, como arquivo de Word, PDF, arquivo de mídia, não são estruturados. Aí a gente tem toda essa parte de estruturação de dados, os tipos de dados, mas aí como a gente faz a integração? Porque a gente precisa de pegar de várias formas, de vários tipos de arquivos, e juntar para poder ter os dados que a gente vai poder usar. E essa integração é feita por ETL, que é Extract, Transform and Load, restauração, transformação e carregamento de dados.
o que vem a ser? Extração. Os dados são coletados de diferentes sistemas organizacionais, temos lá ERP, CRM, mídia social, Facebook lá, mineração em repositório público, vários bancos, de onde a gente consegue pegar os dados, e aí a gente coleta esses dados e a gente conduz a um espaço temporário, que eles são convertidos em um mesmo formato para a transformação, eles são tabelados. Aí vem a entrada de transformação. Os dados brutos, que são lapidados, aí são padronizados, eles para cada necessidade da empresa, que ao fim eles estejam limpos, estruturados e prontos para o armazenamento. Essa transformação vem com prévia ideia de pedido do que vai ser utilizado mais para frente esses dados. Os dados tratados são enviados, vem a parte do carregamento, o load. Os dados tratados são enviados em um repositório específico, onde eles serão armazenados em segurança e serão acionados para consultas internas. Por exemplo, tem uma organização e você quer melhorar um setor, um RH da empresa. Você pega todo o histórico que a gente consegue dos dados e faz a transformação, padroniza ele e utiliza aquela parte específica para o que você quer uma consulta posterior. Aí, para ainda entender o início do Data Warehouse, a gente tem que entender algumas diferenças, que é a diferença entre Big Data, Data Warehouse e Data Lake. Tem muitos outros acrônimos hoje em dia, mas esses são os principais. O que vem a ser? O Big Data, que é o anterior, é o início, que foi a parte de processação inicial, ele é um conjunto de soluções tecnológicas com um enorme volume de dados, velocidade e complexidade. A sua principal característica é não ser estruturado. Ele armazena esse grande volume de dados que não são relacionais e, inicialmente, fica ali para posterior um cientista, um analista ir lá, lapidar, fazer toda a transformação. Mas, inicialmente, o Big Data é só armazenamento. Aí, para cada parte desse Big Data, cada analista, cada pesquisador pega uma parte, são subconjuntos. Esses subconjuntos são conhecidos como Data Mart. E eles agilizam a recuperação e a entrega de dados para essas análises específicas. Aí a formação de vários subconjuntos de Data Mart formam o Data Warehouse, que é a evolução do Big Data, que tem a complexidade, escalabilidade e volume de dados que são ainda maiores. E a grande diferença é que os dados armazenados, a partir dos Data Mart, já são consolidados e relacionais, e interligam mais ainda a um ambiente principalmente corporativo. Esses são os dados estruturados que objetivam a precisão e qualidade da informação para dar suporte principalmente à tomada de decisões. E posterior ao Data Warehouse, temos o Data Lake, que são bancos de dados não relacionais, parecidos com o Big Data, só que eles não requerem nenhuma estruturação ou transformação de dados prévios, e esses dados estão sem propósito determinado. Somente vamos pegar um exemplo, o Facebook, todo dia milhares, milhões de dados são apenas recolhidos ali, são captados, mas ainda sem uma prévia estruturação, uma prévia utilização depois. Aí, quando os dados, alguém precisa de alguma informação, precisa utilizar esses dados eles já podem serem transformados e filtrados, e eles são do Data Lake alocados nos Data Warehouse, que aí vai a parte de filtros e a utilização para tomar a decisão. O principal uso hoje dos Data Warehouse é a utilização em BI, Business Intelligence, e Data Driven Marketing. O BI é aquela solicitação, vou dar um exemplo de uma loja em que foi assaltada. Por exemplo, tem câmeras nessa loja, ela foi assaltada, mas aí o BI vai fazer o filtro do dia que aconteceu o fato, para depois, somente depois, ele ter os dados e poder tomar uma decisão. Mas o fato já aconteceu. O BI é baseado nos dados passados. Aí o Data Driven Marketing, que é uma nova forma de evolução do BI, as tomadas de decisões são baseadas em dados reais e não mais em suposições. Ele utiliza principalmente dados em tempos reais, para sendo filtrados com propósito já, e ele tem um propósito de uso já mais específico, só que com os dados reais. E ele tem, por exemplo, coisas simples como core de custos, lançamento de produtos e serviços, mas baseados já em tempo real.
Tudo isso hoje está disponível para qualquer um que tenha um cartão de crédito. Você pode ter um data warehouse lá na Amazon, por exemplo, basta ter cartão de crédito e ter limite para isso. Agora eu vou falar sobre geolocalização. Baseado nos data warehouse, os principais provedores de internet hoje em dia, de internet de cloud, que é a Microsoft Azure, a Amazon, a Google e tem alguns outros, eles começaram a pensar na premissa de que as empresas poderiam sair dos locais físicos, gastos físicos locais, para a nuvem, para tentar melhorar a infraestrutura, diminuir custos, alugar, expandir mais rapidamente. Nisso, eles pensaram nessa geolocalização global, na geolocalização, que são as zonas globais e de disponibilização. Hoje, as empresas que tinham os seus negócios locais, tinham os custos locais, e eles conseguem praticamente atingir todo o globo no momento que eles deixam essas infraestruturas físicas deles e passam a utilizar a Amazon, por exemplo. Com a destinação da computação em nuvem e os seus diversos serviços que são entregues, a migração para a nuvem e a expansão fronteiriça dessas empresas locais estão ganhando cada vez mais públicos. Por exemplo, tem informações de pesquisa de 2009 que mostraram que a Amazon possuía cerca de 40% de todo o mercado de nuvem e a maioria dos sites da internet. Tanto que esses dias mesmo, agora em junho, no começo de junho, teve um problema lá na Amazon que fez vários sites caírem e também deu um problema no outra empresa chamada Float, que é um CDN, que ela pega os dados da Amazon e faz uma distribuição para diminuir a latência. Essas duas empresas teve problema físicos lá e caiu vários sites, como teve até o iFood, teve problema, teve também o jornal New York Times, por causa dessa globalização que eles utilizam. E a nuvem tem seu principal objetivo, a busca pelos 4 S's, que são os 99,99% de disponibilidade. Isso para melhorar a velocidade e principalmente diminuir a latência, que eram os grandes problemas de uso de internet na nuvem. O desempenho, resposta da aplicação impacta diretamente na receita. Então, assim, quanto melhor o uso, menor a latência, mais gente vai poder e querer utilizar, porque não vai ter um problema de você mexer o mouse e ver o mouse, por exemplo, atrasado, tendo lag ali. Visando isso, os provedores de nuvem começaram a implantar o que eles chamam de DWAS, Data Warehouse as a Service, né? Data Warehouse como serviço. Aí, como exemplo, aqui pelo mapa que eu vou mostrar, que eu estou mostrando, a Google, ela possui hoje, em 2021, 25 regiões e 76 zonas, enquanto a Amazon tem 25 regiões também e 81 zonas de disponibilidade. As regiões são os locais físicos, ali onde tem data centers espalhados pelo globo, e as zonas são as zonas de disponibilidade, pode ter mais de uma em cada região, e eles são utilizados para fazer redundância. Quanto melhor a redundância e menos latência, eles conseguem entregar melhor e mais segurança para quem está comprando o serviço. A receita gerada. Assim como conseguem melhorar a entrega de serviço, diminuindo a latência, o que faz que a redundância seja possível, todo o desempenho da rede, do armazenamento, do processamento interfere diretamente na receita. Ao buscar melhorar cada parte desse campo, os campos de infra, eles conseguem ganhar cada vez mais usuários e conseguir cada vez mais conquistar a migração das estruturas físicas locais, que o pessoal chama de on-premise. Hoje, um exemplo aqui ligeiro, temos na Amazon, por exemplo, a Netflix e o iFood utilizam a infraestrutura da Amazon, inclusive o serviço de Data Warehouse, para fazer a busca na Netflix, no caso, é a busca por oh, meu Deus, esqueci a palavra. Que é a busca dos próximos filmes, sugestões dos usuários. Fazem o uso de BI para isso. Infraestrutura de rede.
A infraestrutura da rede de Data Warehouse é baseada em clusterização. Ela é construída como homogeneidade de hardware e software, que são normalmente construídos internamente, e eles fazem os hardwares totalmente iguais para não ter dependência, de ter problema de dependências de terceiros, e ter seus próprios pesquisadores que melhoram cada parte do hardware. A parte de interconexão de rede, ela é disposta, em geral, em camadas. São três camadas. A arquitetura base, ela é disposta em racks e clusters. Pelo livro, o Peterson, ele dá o conjunto de racks, ele chama de arrays. Então, aqui para nós, cada grupo aqui, ó, grupo 1, grupo 2, até o grupo P, a conjunção das linhas, que chamam de cluster, para o livro ele chama de arrays. Então, eu vou chamar aqui o grupo de racks de arrays, para ficar mais claro. Aqui, o modelo de camadas da rede, ele tem a primeira camada que é intra-rack. Cada rack desse tem um número de servidores de nós, em média 40, 30, 40 em média. São 40 servidores que eles são interligados um ao outro para fazer a comunicação. Normalmente são ligados em fibras e até 25 gigabits, cada interligação entre eles. E eles têm a parte de comunicação em um switch entre eles também. O intra-arrays, que são um conjunto de racks, cada rack ele tem um switch chamado TOR, que são os topos de rack, top of racks. Esses switch TORs, eles ficam na parte de cima do rack, e ele faz a ligação entre todos os servidores. Aí existe comunicação intra-servidores, entre um e outro, e a ligação total entre eles, e a ligação entre um servidor, ou entre um rack e outro, é feito pelo switch TOR, que normalmente ele é um custo excessivamente caro, e ele é feito para ligação entre os racks, e a seção, o volume de dados dele, chamado bisseção, é gigantesca. Chega a 100 gigabits, por exemplo. Aí temos a terceira camada, que aqui na imagem seria a ligação, esse IS e o ES, que são a ligação entre os switch stores, topos de rack, e os switches de roteamento de borda, ou os switches de rack, topo de rack, e a internet, que é feita essa ligação de modelo de 3 camadas. Aqui temos um exemplo da WDM Link, que são um agrupamento de fibras que, em média, eles utilizam entre cada rack ligado a um roteador de borda, são um link de 64 fibras, e cada fibra, em média, 10 gigabits. Então, assim, é um volume grande, bem grande de cada rack, sabe? Agora eu vou passar para o Maurício. Bom, dando continuidade sobre o tópico de infraestrutura, agora eu vou comentar os elementos que compõem essas camadas de uma rede data warehouse, como o Rafael, né, acabou de citar. Também eu vou falar um pouco sobre a infraestrutura de rede do Google e a refrigeração em racks. Passa os slides, por favor. Mais um. Isso. Bom, essa figura, ela mostra o exemplo de um rack de um data center da Google. Se analisarmos aí a parte superior, é onde fica localizado o switch do tipo TOR, que o Rafael acabou de comentar. Eles também são chamados de switches de topo. E, atualmente, a Google, ela utiliza a 6ª geração de switches da Jupyter, com uma topologia de rede close. Ela utiliza links e switches de 40 gigabits por segundo, e com isso, eles conseguem fornecer mais de 1 petabits de largura de banda de bisseção. Um ponto interessante é que esses switches é a própria Google, né, que fabrica esses dispositivos, a partir de chips comerciais de outros fabricantes. Bom, então com isso, além da economia na compra, né, eles podem também
controlar o software desses dispositivos através de outra tecnologia, que são os controladores SDN, Software Defined Networks, formando assim as redes definidas por software. Em princípio, são utilizados programas SDN para organizar e gerenciar esses dispositivos. Bom, nesse cenário, o administrador de rede foge daquele modelo tradicional, onde cada dispositivo era configurado individualmente e manualmente. Então, dessa forma, mais requisições podem ser atendidas em um mesmo intervalo de tempo, evitando, assim, a subutilização e podendo existir implementações de mecanismo de desligamento, tanto para os switches como para os servidores. Então, assim, a gente consegue economia de energia e aumentar a vida útil desses dispositivos. Passa o slide, por favor. Bom, logo abaixo dos switches é onde ficam hospedados os servidores. Geralmente, eles são construídos de formatos de bandejas, que também nós chamamos de lâminas, ou blades. Essa figura aí, nós mostramos um exemplo de um servidor DW da Google. Ele é composto por 2 processadores Intel Haswell, com 18 núcleos, rodando a 2.3 GHz. Também 16 DIMMs, com total de 256 GB de RAM. Uma placa de rede de 40 gigabits e 2 unidades de disco SATA. Passa o slide, por favor. Bom, desde 2007, se tornou comum um data center possuir de 50 a 100 mil servidores. Então, é naturalmente que, sem muito cuidados, a rede DW poderia facilmente se tornar um gargalo de desempenho ou de custo. Bom, então, nesse cenário, a Google apresentou uma estratégia de rede definida por software, SDN, o Expresso, que visa melhorar a conectividade e a eficiência dessas conexões utilizando a nuvem. Com o Expresso, a Google ela pode tornar a nuvem mais rápida, mais disponível e econômica, aumentando assim a velocidade de conexão e diminuindo o tempo de latência. Aqui nós temos a visão geral da infraestrutura da rede da Google, né? Então, se a gente começar pelo núcleo, é onde fica localizada a rede Jupyter, com aqueles switches que eu comentei ali anteriormente na rede Clos. Essa rede, ela que lida com o tráfego interno, gerado pelos servidores do data center. Depois do núcleo, nós temos aí a rede B4, que é responsável por suportar o alto volume de tráfego entre os data centers. E, por fim, nós temos aí a rede B2, que é que interconecta os dispositivos de borda aos sistemas autônomos, né, que são os provedores, na internet, até chegar os usuários finais. Passa o slide, por favor. Bom, nos racks, os projetos mais eficientes em relação aos sistemas de refrigeração, eles precisam preservar a temperatura do ar frio, assim reduzindo a chance de misturar com o ar quente. Então, para isso, os projetistas, eles utilizam um software para esse fim, o Computational Fluid Dynamics, né, o CFD. Com ele, os projetistas, eles criam um modelo para você direcionar o fluxo de ar frio para os equipamentos de TI, evitando, assim, danos com os aquecimentos. Passa o slide, por favor. A partir desse modelo, são criados os corredores de ar quente e de ar frio, conforme estão ilustrados aí na figura A e na figura B. Passa o slide, por favor. E, por fim, nós temos a figura que ilustra, né, um projeto mecânico para um sistema de refrigeração de um data center. Aqui aí no topo da figura são mostrados os equipamentos que resfriam o ar, né, da sala dos servidores utilizando a água refrigerada. E na parte de baixo, né, nós temos aí os fluxos de ar quente, né, e ar frio, comentei no slide anterior, né, são os corredores, para fazer o fluxo, né, de refrigeração do data center. Agora eu passo a palavra para o Celso, para ele falar um pouco sobre energia e eficiência. Olá, bom dia a todos. Dando continuidade aí, falando da parte de energia e eficiência, a motivação é basicamente reduzir os gastos o máximo possível, né? Visto que esses data centers são de uso corporativo, né? E essa área ela é um ponto muito importante de estudos para sistemas embarcados e dispositivos móveis, né?
que têm objetivos diferentes, que são estender a vida da bateria e reduzir, assim, picos de energia, né, por motivos de restrição térmicas. Assim, é igualmente importante para data center e data warehouse, com objetivos um pouco diferentes, né, reduzir custos, despesas operacionais e até a questão de impacto ambiental. Hoje em dia se fala bastante nisso, né, de impacto ambiental. Um exemplo disso é na própria mineração de Bitcoin, de criptomoedas, que acho que em 2020 estava consumindo 0,5% da energia produzida no mundo, né? E querendo ou não, a maior parte ainda é gerada por meio de combustíveis fósseis, né? Então, assim, é bem conversado o impacto ambiental. E, assim, as técnicas de redução de gás de energia para os sistemas embarcados de dispositivos móveis são candidatos naturais para redução em data center, né? Na prática, são bem diferentes, mas foi um ponto de pesquisa interessante. Pode passar esse slide. Bom, a definição de eficiência, né, de gasto, seria assim, de maneira bem ampla e genérica, seria um gasto de uma carga de trabalho, a energia para gastar uma carga de trabalho, né? Então, assim, quanto se gastaria para rodar um processamento de dados de valor X, sei lá, o exemplo aí de 100 terabytes, por exemplo. Isso poderia ser para processar, armazenamento, rodar sistemas, diferentes tamanhos aí, proporções. Dá para ver, acho que fica fácil de entender, que nenhum data center roda exatamente a mesma carga, né? Eles estão sempre rodando sistemas diferentes, os armazenamentos são dados diferentes, estão distribuídos de maneira diferente, e até a própria arquitetura do data center, eles são diferentes. Então, assim, o benchmarking disso é um desafio. De maneira genérica também, dá para ver que você pode calcular a eficiência como a computação total e energia total para aquela carga de trabalho, né? Essa fórmula, ela pode ser quebrada em várias fórmulas distintas, que o livro do Peterson e outro livro que a gente se baseou nessa parte, ela abre bastante, mas estou tentando deixar o mais genérico possível, porque é até difícil de entender. Então, assim, pode passar para o próximo slide. Uma dessas métricas que você pode tirar da fórmula de cima é essa métrica PUE, né? Que seria, do inglês, né? Power Utilization Effectiveness, que seria o gasto de energia dos equipamentos de TI desse data center. Então, é a energia total da instalação dividido pela energia total dos equipamentos de TI. Bom, a métrica, ela tem que ser maior ou igual a 1. Sim, maior ou igual a 1, né? 1 seria um mundo perfeito, seria se todos os equipamentos, toda a energia da instalação fosse para os equipamentos de TI. Na prática, isso não acontece, né? Porque tem vários temas auxiliares, refrigeramento, coisa do tipo. Mas quanto mais baixo esse valor, mais eficiente esse data center é. Então, assim, grandes empresas, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, os exemplos aí, eles reportam excelentes resultados dessa métrica nos últimos anos, tipicamente abaixo de 1,2 ali. E essa melhoria, ela vem sendo uma melhoria evolutiva, né? Ao longo dos anos, vem diminuindo bastante. Vai ter um gráficozinho mais para frente que você vai possível visualizar. A motivação, né, como foi dito, melhorar, gerar economia, né? E a economia, assim, acaba sendo na escala de bilhões de dólares, que o próprio Google reportou. Pode passar esse slide? Bom, essa figura é uma distribuição da energia do data center com por 2. Vocês lembram da métrica? Então, significa que só metade da energia é gastada pelos equipamentos de TI. Então, sistemas auxiliares, refrigeramento, própria movimentação de ar ali que o Maurício falou, né? Você tem que controlar, jogar o ar quente para longe, pegar o ar frio, colocar nos servidores, para perto. Então, assim, essa movimentação também gasta energia. Pode passar. Tipicamente, quanto maior o valor dessa métrica, maior a porcentagem de energia perdida por sistema de resfriamento, né? Geralmente é onde acontecem as maiores perdas. E essa métrica, ela tem seus problemas, como a variância ao longo do tempo, né? Então, assim, ela reportadamente, dias frios tendem a ter o valor menor, dias quentes tendem a ter o maior. Então, um jeito interessante de fazer uma análise dessa métrica é fazer uma média trimestral, semestral, anual, que geralmente é como é feito na prática, né?
E vários vendedores, eles reportam assim, esses valores em operações ótimas, em performance perfeita, cargas de trabalho controladas. Então, assim, os vendedores, eles meio que vendem também uma versão perfeita disso, sendo que no mundo real é bem diferente, né? E, assim, para melhorar essa métrica, tipo, foi feito um grande estudo, né? E, assim, se descobriu algumas coisas, né? Seria o controle preciso da movimentação do ar, então você não gastar muita energia movimentando o ar quente ou ar frio. Você, é contraintuitivo um pouco, mas aumentar um pouco a temperatura, porque na literatura eles falam que a temperatura de resfriamento tem que ser entre 18 e 20 graus, quando o Google mudou um pouco a operação para um pouco mais alto, para 25 a 30, né? Além de gastar menos energia, facilita o controle e, assim, eles dizem que não tem evidência conclusiva que temperaturas um pouco mais altas seja o motivo de falhas de componentes, né? E também algumas técnicas de machine learning, né, aprendizagem de máquina, para tentar descobrir técnicas assim não muito intuitivas de controlar a infraestrutura, né? Geralmente essas arquiteturas elas têm muitos sensores e assim coletam muitos dados também referentes ao próprio data center, gasto e sensores, que se faz assim uma aplicação de algoritmo de aprendizagem de máquina para tentar descobrir algum padrão aí que você consiga obter um ganho, por mais que pequeno, né, vai no final gerar um lucro. Pode passar. Agora passar a parte para o Matheus. Bom dia, pessoal. Então, continuando aí a parte que os colegas seus estavam falando, grandes empresas têm demonstrado preocupação com a eficiência energética, né? Questão de- da busca por eficiência. Um exemplo é a Google, que vem publicando seus esforços, seus resultados desde 2008. A Google vem investindo pesado nessa busca por eficiência. Ali no site oficial achamos algumas coisas ali, como por exemplo, alguma medida que eles adotaram, por exemplo, como elevar a temperatura para 26,7 graus Celsius, usar ar externo para o resfriamento e projetar servidores personalizados. É claro que eles não dão muito detalhes ali da tecnologia que eles usam ali. Então, aí aqui temos um gráfico extraído do próprio site da Google, inclusive tem no livro do Peterson, mas o livro do Peterson só tinha até 2017, no site da Google já está atualizado até 2021. Aqui, por exemplo, temos as linhas ali que eles mostram os valores trimestrais e anuais. Por exemplo, se você pegar a linha vermelha ali, que é anual, lá em 2008 eles tinham mais ou menos um PUI ali medindo cerca de 1,20 por aí. Agora em 2021 eles já conseguiram bater ali uma eficiência de 1,10. Então eles têm reportado essa evolução. Pode passar para o próximo slide. Agora vamos falar um pouco sobre nuvem. Nos últimos anos aí tem surgido essas grandes empresas oferecendo serviços de nuvem aí como a Amazon, a Microsoft, a Google, a IBM, e elas oferecem para as empresas serviço em nuvem em vez como alternativa. As empresas, no meio de montar uma infraestrutura, deixar alugar seus serviços. Esses serviços dos provedores de nuvem, eles providenciam desde trabalho como armazenamento, serviço de documentos, serviço de e-mail, ambiente de desenvolvimento, ambiente de produção, banco de dados, backups, servidores para streaming. E aí, algumas vantagens dessa evolução aí para o serviço de nuvem é que pequenas empresas ali, dependendo ali, médias empresas ou até grandes empresas, dependendo da necessidade, migram seus serviços para esses serviços em nuvens, isentando assim de gastar com mão de obra especializada, de gastar com infraestrutura, de se preocupar ali com a questão de segurança, tudo mais ali, deixando por conta do provedor de serviços. Porém, como o Rafael tinha dito ali, tem algumas desvantagens, né? Também, por exemplo, vários sites ali alugavam o serviço da Amazon. A Amazon sofreu um problema ali de estabilidade ali.
vários sites ficaram fora do ar, por conta dessa globalização ali. Se cada site desse tivesse a sua infraestrutura própria, poderia não ter caído todos de uma vez, por exemplo. Mas mais uma vantagem ali também é a questão da escalabilidade ali. Nesse serviço em nuvem, dá a impressão que os recursos são infinitos, por exemplo. Basta a empresa precisar de mais recursos, ela contrata um plano maior. Mas entre esses vantagens e desvantagens dos serviços em nuvens aí, cabe a quem for contratar ali analisar a viabilidade. Pode passar para o próximo. E temos um exemplo do cenário de uso real. Alguns data warehouse aqui, alguns serviços data warehouse em nuvem. Por exemplo, o Amazon Redshift. Ele é um serviço de alta performance, de fácil gerenciamento, que torna fácil a análise de grandes volumes de dados e executa o processo em uma arquitetura MPP, que é o processamento massivamente paralelo, com baixo custo. Aí vamos ter que contextualizar aqui. Para contextualizar esse MPP, aqui, ó, vou dar uma explicação aqui breve aqui. Lembra da lei de Amdahl, speedup, que define que o speedup de um programa fica limitado pela fração não paralelizável? Por exemplo, se um programa precisa de 10 horas para processar 100% dos dados, sendo que 90% do programa pode ser paralisado e 10% não pode, independente da quantidade de processadores para os 90%, os 10% serão críticos. Então, esses data warehouse tentam melhorar a eficiência de paralelismo ao máximo para diminuir os custos, utilizando escalonamento, melhoramento de software, arquitetura distribuída, entre outras. E o exemplo aí da Amazon Redshift, a AWS, ela utiliza esse MPP, que é o Massive Parallel Processing, ou processamento massivo paralelo, que é uma forma de processamento colaborativo do mesmo programa por 2 ou mais processadores. Cada processador lida com diferentes threads do programa. E cada um desses processadores possui seu próprio sistema operacional e memória dedicada fisicamente distribuídas. Uma interface de mensagem é necessária para permitir que os diferentes processadores envolvidos no MPP organizem o tratamento de segmento. Isso para processar maior volume de dados em menor tempo. Aí a outra, o servidor da Amazon se tornou tão importante, por exemplo, que a Netflix migrou seus serviços aí, se não me engano, em 2018 para a Amazon. Segundo a própria Netflix, ela utiliza a AWS da Amazon para quase todas as suas necessidades de computação e armazenamento, incluindo banco de dados, análise, mecanismo de recomendação, que é ali usando a parte BI ali, transcodificação de vídeo, que é usando a parte ali de streaming, e muito mais. Outra opção aqui de nuvem, aqui é o Google BigQuery, qual é a solução de armazenamento de dados altamente escalonável e serverless. Ele também, assim como a Amazon, ele utiliza ali o MPP. E também temos outras opções também no mercado aí, como o SQL Data Warehouse da Microsoft, o DashDB da IBM, o Autonomous da Oracle. Pode continuar. Continuar. Então, a nossa pesquisa permitiu ali navegar um pouco sobre as questões de infraestrutura dos data warehouse, a importância do estudo da geolocalização ali, da localização, a questão da eficiência energética, refrigeração, que são muito importantes para esses data warehouse, e ainda também o fato de ultimamente que eu digo aí, já tem, por exemplo, a Amazon, acho que foi 2006. Nos últimos 15 anos aí, tem surgido essas estruturas em nuvens. Então, nosso trabalho permitiu explorar um pouco de cada um desses conceitos e algumas questões que podem ser levantadas ali, por exemplo, de estudos futuros aí,
Por exemplo, explorar a parte da busca pela eficiência energética, ou fazendo estudo de caso sobre a viabilidade de estar estudando se compensa alugar esses serviços em nuvens, compensa ter infraestrutura própria. A área abordada, pessoal, ela é muito ampla. Ela envolve sempre questões de atualidades, novidades. E nosso objetivo nesse trabalho foi unificar as peças ali sobre os data centers, data warehouse ali, e unificá-lo em um só trabalho. Ali, essa parte tem muito mais parte ali que dá para ser abordado, para ser estudado. É muito amplo. E assim terminando nossa apresentação, pessoal. Muito obrigado e fica aberto aí a questionários. Perguntas, pessoal? Principalmente quem é mais da área de banco de dados, Big Data, ou mesmo redes, porque é uma área que envolve bastante conceitos relativos aí a redes. Não, eu tenho uma outra que não estava no trabalho, no nosso relatório, mas, por exemplo, a parte principalmente de redes ali, que eu li bastante, que eles usam, o Google, a Amazon lá, usa a ideia de rede mesh, rede malha ali, que são os hacks interligados entre todos, né, um para todos, só que no nome deles já são hipermesh, né, de hiperescala. Que aí, em vez de ser somente duas dimensões, né, um ligado ao outro, ele já tem uma ideia de 3 dimensões de mesh lá. É muito legal. Aqui é só apresentando a imagem aqui que daria para mostrar como que funciona. E as questões de ligação entre eles, da Amazon e da Google, que praticamente todo o hardware é feito específico para eles, tanto que a gente vê servidores deles que tem 4 portas de rede, de fibra, cada uma com 25 gigabits de throughput, de vazão. E isso vai ser ligado a um switch Jupyter, na maioria das vezes, que é um dos melhores que eu tenho hoje, que cada porta eles conseguem fazer full duplex ali de 100 gigabits. Aí você vai só escalonando, vai ter teras de saída lá para o roteador de borda para a internet. E aí tem a questão de custo, que é as regiões entre uma região e outra, normalmente eles não cobram o custo de usar a migração de dados entre uma região e outra. A partir do momento que você pega da região e joga para a internet, começa a cobrar, que é o custo de utilizar a infra deles. Então, assim, a questão do escalonamento é bem legal. Só que, infelizmente, é pouca coisa. Se fosse pesquisar sobre data center, clusterização, teria muito mais informações do que o Data Warehouse. Sim, mas, na verdade, o tema, ele é muito abrangente e, assim, vocês têm que focar em algo, né? Vocês acabaram, ainda assim, mesmo tendo que focar em alguns tópicos, vocês conseguiram fazer uma cobertura em alto nível aí bem bacana, foi bem completa a apresentação, mas a gente poderia aqui, se a gente fosse aprofundar em detalhes, cada um desses slides de vocês aqui daria uma aula, no mínimo, né? Porque daria, tem como, por exemplo, muito conteúdo envolvido aqui, e é multidisciplinar, né? Envolve muitas áreas da computação, e envolve muito, assim, a parte comercial, que é muito interessante, né? Todo esse novo modelo de negócios, que a gente não consegue estar num seminário, assim, porque acaba focando mais na parte de computação, né? Vocês focaram na eficiência energética, que eu achei bem legal, para ficar de acordo com tópicos de arquitetura de computadores. Mas só da gente pensar, assim, que em 10 anos, né, o que isso evoluiu, esse modelo, né, de computação, um novo modelo de computação, um novo modelo de negócios, é muita coisa nova que tem, né, nesse mundo que está disponível, né, desde um usuário de uma pequena empresa, né, até
É uma Tem gigantesca. limite, né? Não A gente tem. não enxerga o limite. Outra ideia legal é que, por exemplo, a Netflix lá, que ela migrou, e no próprio site da Netflix lá, das pesquisas deles lá, do research deles lá, eles falam que saiu o seu custo, foi muito melhor eles ter saído do físico, ido para a nuvem, por causa do escalonamento, que antes eles precisavam comprar máquina, aumentando ali, dependendo da demanda. Hoje não, eles conseguem fazer, se está todo mundo assistindo ao mesmo tempo, eles conseguem escalonar muito rápido, e a partir do momento que as pessoas vão saindo ali, vão diminuindo o uso, eles diminuem também para gastar menos. E lá ele explica lá que a relação de custo físico com o da cloud, para eles, foi muito melhor. Legal. Tá? E aí eles usam o Data Warehouse para fazer essas sugestões lá que você vê lá quando você está assistindo o vídeo, as próximas sugestões, é uma das principais utilizações lá do BI deles lá. É bem legal. Muito bom. Excelente. Gostei muito, pessoal. Foram ótimas apresentações hoje, super completas. Tem bastante. Mais perguntas? Pode falar, Chastel. Vocês citaram que a parte de hardware, eles não apresentam muito, porque por causa da concorrência, né? Mas vocês não conseguiram informação nenhuma. Por exemplo, a Google desenvolveu uma placa. Temos. A gente viu, principalmente o que a gente achou, foi do Facebook e da Google. Mostraram como que funciona, como que eles... Assim, igual eu falei, eles não falam, a Google mesmo assim não fala como que é a infra, mas assim, eles jogam algumas imagens lá, aí tem vários cientistas, pesquisadores que pegam aquelas imagens e avaliam, isso pode ser isso pode ser aquilo, mas não é certo, não é nada certo, que é aquele hardware, porque... A descrição dos servidores também, nada. Não tem. Deixa eu até pegar, eu tenho aqui uns links, eu vou mandar até aqui no chat, vocês podem até dar uma olhada, eles tentam explicar, mas não é nada. Deixa eu só parar a apresentação aqui. Senão eu não consigo pegar aqui. Aí eles falam, eles tentam explicar, mas nada que é específico. Porque eu acredito que se eles falassem o específico que a outra empresa visse que é melhor do que o dele, eles não iam estar ganhando, né? Não ia conseguir essa eficiência de custo, porque tudo é diminuir custo. A ideia é sempre essa. Então, assim, se eles eu acredito, né, que se eles descrevessem o hardware especificamente, a concorrência ia pegar, ia fazer igual ou melhorar ainda, e para eles não seria bom. Eu estou perguntando porque na nossa apresentação a gente vai falar justamente de algumas arquiteturas específicas, né? Uhum. E eles citam muito a inserção dessas arquiteturas específicas de domínio nos data centers deles para manter um padrão de data center, para não ter custo. Isso, sim. A padronização, pelo que a gente leu, são em todos. Todos padronizam os hardware iguais, tanto para os desenvolvedores de softwares fazerem baseado nesses hardwares, para ficar praticamente dependente, o software é dependente do hardware. Que é justamente para, igual da GPU lá, você saber o seu hardware, você melhorar a escalabilidade dele, a melhor utilização dele. Sim. E aí faz a abstração para o usuário final ali, quem está comprando, que é jogar um serviço ali para a nuvem, você não sabe o que está rodando ali por baixo. A partir do momento que você está rodando um S3 lá da Amazon, que é a storage, né, que é o backup ali, você não sabe qual é o disco que está lá, você não sabe se é um Toshiba da vida. Não sabe. Você só sabe que tem aquele espaço disponível para você e que garante a escalabilidade de aumentar ou diminuir e a redundância lá, que você pode escolher em trocentas regiões ali para ficar aquele mesmo dado copiado ali. Agora, a infraestrutura por baixo ali, você não sabe. Por exemplo, eu tenho serviços de empresas que eu trabalho, que eu cuido aqui, que eu uso na Amazon lá, eu uso vários serviços da Amazon, só que assim, eu não sei o que está por baixo ali. Eu sei o que eu estou pagando ali, a quantidade de flops, no caso, que não é de flops que eu estou utilizando, o custo que eu pago por espaço disponível ali que eu estou utilizando, o espaço de rede que eu estou utilizando, mas o hardware mesmo é bem mais complicado. Ok.
Obrigado. Nada. Eu mandei aí os da Google, por exemplo, que eles lançaram em 2017 ali o TPU2, que é a última versão que a gente achou ali dos hardware. Eles falam ali, só que não é a Google. São pessoas que entendem ali de hardware, tentam falar o que é, mas não é certo. Eu vou comparar essa TPU2 com o que foi descrito no livro aí, para ver se a gente... O livro da professora que a gente utilizou, ele é bem sucinto quanto ao hardware, ele não fala praticamente de hardware, ele fala mais da rede ali, da transmissão de dados, ali, mas sobre hardware ele passa por cima, e ó que ele utiliza mais da Google. É bem alto nível mesmo, né? É bem alto nível. Mas acho que esse tópico, ele é bem alto nível mesmo, dificilmente a gente vai achar muitos detalhes, assim. Mas agora, o MPP é legal, que é o paralelismo massivo ali. Ele é parecido com o que a gente estava estudando umas aulas atrás, que é aquela parte dos CPUs, dos processadores, tendo memórias fisicamente distribuídas, e compartilham uma rede de interconexão ali que faz a ligação, que troca as mensagens entre eles, que faz a compartilhamento das threads ali. E cada parte cada sistema operacional utiliza uma thread para fazer um pedaço daquela solicitação, e eles ficam fazendo essa troca, mas são totalmente distribuídos ali, e tem essa ligação, essa conexão entre eles para fazer a compartilhamento das informações. Muito bom, muito legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal, então, olha, parabéns, a apresentação foi ótima, tá? Bem completa, gostei bastante das duas. Agradeço muito aos apresentadores de hoje, agradeço aos alunos que permaneceram, ó, já é 15 para meio-dia. Eu já disponibilizei agora no AVA o vídeo da primeira turma, do primeiro grupo, e já vou fazer o de vocês em seguida, tá bom? Tá ok. Deixa eu parar aqui a gravação.